bem-vindos a mais um Pod CRI, o podcast cristão evangelístico, onde a gente recebe empresários, empresárias, profissionais autônomos, uma variedade de profissões que levam a palavra de Deus para corações que estão precisando exatamente desse testemunho. E hoje eu tô com uma surpresa aqui diferente, eu estou ao lado do meu parceiro de vida, Celso Rodrigo. Tudo bem, Mayra? Tudo bom, Vamos e você? juntos hoje. Hoje tá diferente esse especial aqui, esse episódio diferente que a gente vai receber também uma convidada muito especial que eu já vou te apresentar, mas antes eu quero te convidar. Você tem visto o nosso Pod CRI aqui, esses episódios maravilhosos, tem se inspirado e quer participar como patrocinador, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, vai lá no CRI Voz, tem o link, entre em contato com o Celso e ele vai te direcionar. Faça parte desse movimento, criando voz, né? Que a voz dos empreendedores alcance muitas vidas. E o nosso patrocinador é o Grupo Rebrasilis, que é sediado aqui em Ribeirão Preto. Ele é referência em infraestrutura e tecnologia e tem forte compromisso com a inovação e a transformação social. Ao longo dos anos, o grupo ampliou sua atuação em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços pedagógicos e logística, sempre em busca de soluções que gerem impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, destaca-se a Moviplan, única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil. Gente, empresa fantástica, maravilhosa, e que eu tenho a honra de participar de alguns serviços lá com eles. Um beijo para a Moviplan. E agora vamos lá, que alegria, meu Deus do céu! Eu vou falar para vocês quão simbólico é o nome dessa convidada, Beatriz, aquela que traz felicidade. Então pensa na alegria que eu tô de você estar aqui hoje. Bem-vinda! Obrigada. Eu que só tenho a agradecer, estou extremamente honrada, feliz por estar aqui. E espero conseguir atender a todas as expectativas desse convite, que eu estou muito feliz por estar aqui. Bia, que bom. Nós também, viu? Muito especial. Aguardávamos por esse momento. Eu também. Uma oportunidade ouvir, conhecer a história, ouvir um pouco desse caminhar seu, tanto quanto empresária como cristã. Vai ser inspirador. Uma longa jornada. A gente quer saber mais, né, Bia? Antes de entrar um pouco no assunto da empresa, porque é uma referência aqui em Ribeirão Preto e região, né, Bia? São 26 anos, a gente vai contar a história para vocês de casa, tem tantos insights que ela pode trazer para nós, né? Mas a gente gosta de começar com uma pergunta clássica, né, amor? É isso aí. Como você conheceu Jesus, Bia? Como Jesus entrou na sua vida? Conta pra gente. Olha, gente, eu acho que eu tenho Jesus comigo e o que eu conheci, acho que desde pequena, eu sou convertida recente, né? Vocês sabem, mas ele tá na minha vida desde pequena, eu sinto a presença dele desde pequena, porque hoje, né, depois de ter me convertido, de ter um pouquinho mais de consciência, né, de tanta coisa, eu sinto que ele esteve do meu lado o tempo todo. Em momentos muito difíceis, eu já passei por muitas adversidades, muitas dificuldades, e ele esteve sempre ali do meu lado. E quando eu lembro, assim, eu não consigo de verdade citar um momento específico. Legal. Porque fazendo assim, ontem mesmo, né, eu estava, né, fazendo uma oração, pensando, né, em tudo que aconteceria aqui hoje, e eu pensei muito sobre isso, e eu não consigo citar um momento, de verdade, porque foram muitos, assim. Maravilha. E hoje, com mais consciência, né, da palavra, né, de como ele se manifesta, me causa até um temor mesmo, né? Como ele sempre esteve comigo o tempo todo. Que bênção. Legal. Mas a sua família era um lar, assim, que vocês já tinham uma religião? Eu venho, assim, meus pais são separados e eu venho de um berço cristão, católico, né? Então, minha avó paterna, ela era muito fervorosa, né? Então, é uma família de católicos fervorosos. Eu tenho tio padre, tia freira. Então, assim, eu sabia rezar a missa de trás para frente, de frente para trás, aquele ritual, né? Da Igreja Católica. Mas eu não tinha isso em casa,
né? Da oração, dessa... E é por isso que eu falo que é tão engraçado como eu sinto Jesus desde pequena, porque eu não tinha isso em casa. Nunca tive. Mas eu sempre tive comigo essa coisa do propósito, ele tá na jornada. Então, eu sempre pensava isso, sabe? Tem um propósito aqui. Mesmo, assim, quando eu era pequena, que eu não tinha maturidade, nem consciência do que é um propósito, mas eu sempre conseguia enxergar algo assim, uma esperança, algo diferente, e não me apegava, não me abatia, eu não me abalava. A caminhada nunca foi sozinha, Nunca né? foi sozinha, Legal. Exatamente. Nunca foi sozinha. E aí, em casa, eu não tinha isso, né? Então, pais separados, né? Hora com o pai, hora com a mãe. Assim, a família da minha mãe já tinha mais já era mais dispersa, essa questão da religião. E quando eu perdi meu pai, o ano passado, que, assim, para mim foi um divisor de águas. Eu não posso dizer que eu conheci Jesus quando meu pai faleceu, porque, como eu disse, eu sinto ele presente desde sempre. Mas quando eu perdi meu pai, aí, assim, quando a gente descobriu a doença dele, eu comecei uma busca maior. Eu falei, não, tudo bem, Deus está comigo, Jesus está comigo, mas eu preciso me conectar, eu preciso... E eu sou uma pessoa que eu preciso entender um pouco as coisas, não do ponto de vista racional, mas, assim, do ponto de vista de conexão mesmo. Entendi. E aí, quando meu pai faleceu... Então, quando a gente descobriu a doença, eu comecei a buscar muito isso, né? Essa conexão com Deus veio com mais força ainda. E aí eu perguntava, mas por que, né? Que a gente... assim, quando a gente está prestes a perder alguém que é muito próximo, né? Pai, mãe, irmãos, família. Eu ficava naquela pergunta, por que que a gente vive? Porque uma crise existencial mesmo. Porque meu pai era uma pessoa, assim, eu tinha uma ligação muito forte com ele. A gente é muito parecido. E um dia eu visitei meu pai no hospital, né? E meu pai era um cara, assim, também super pra frente, um cara que também não se abalava, uma pessoa, assim, que... Ele sempre tinha uma palavra positiva, sabe aquela pessoa motivadora, inspiradora? E ver meu pai ficou paraplégico 1 mês depois que descobriu a doença, na cama de um hospital, Rápido. sem poder andar. E uma pessoa muito ativa, aquilo me abalou. Eu fico até emocionada de falar. E ele virou para mim e falou assim, filha, o que será que eu fiz para estar aqui? O que será que eu fiz para Deus para estar aqui? E na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tenho muito que aprender ainda na palavra, né? Eu sou convertida, não tem um ano. Mas, assim, na época, Deus me deu uma palavra. Eu falei, pai, se você está aqui, é porque tem um propósito para você. Que talvez não tenha a ver com algo que você tenha feito, né? Essa resposta é só você que pode dar. Eu não posso falar por você. Mas eu acredito que tenha a ver com algo que você possa movimentar na vida de todo mundo que está à sua volta. Querendo ou não, a doença do meu pai me fez conectar diretamente com Deus. Então, assim, teve um propósito muito grande a doença dele na vida dos meus irmãos, né, dos nossos familiares, né, um exercício de perdão em família. Então, assim, ali para mim foi um dia que eu falei assim, meu Deus, eu preciso entender mais, eu preciso... Buscar conhecer, né? Porque por mais que ele tenha questionado, e eu estava questionando a vida... Eu não entrei nesse pensamento dele. Naquele momento eu pensei, não, tem alguma coisa maior aqui. Não é isso, né? Então, eu acho que é isso. Né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, é quase a história de Jó, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu estou vivendo isso e entendendo a presença ali, né? Exatamente. E é o propósito de vida do seu pai, né? É o propósito. Distribuiu vida enquanto vida e te apresentou a vida no leito de morte, Nossa, né? é um legado, né? Um legado. É um legado. Meu pai deixou um legado. Ele foi uma pessoa, assim, incrível, que
tenho a honra de dizer que eu fui filha dele, sabe? Legal. E foi isso aí. Ô, Bia, e ele foi uma referência, já puxando o gancho aqui para nossos temas de empreendedorismo, né? Ele foi um grande empresário, né? Foi. Então, ele foi uma influência na sua vida em várias áreas, né? Um Uma grande referência. empresário. E ele era uma pessoa que ele tocava as pessoas dentro do empresariado. Então, isso que eu acho que é o mais incrível. E que é aquilo que, nossa, que orgulho de ter sido, né, de ter sido filha dele nessa vida. Porque eu lembro que no dia do velório dele, eu não quero fazer nenhuma analogia com coisas materiais, o que eu vou dizer aqui, tá? Mas eu nunca fui num velório que tinha tantas coroas. Tinham, acho que, mais de 30, 40. Uma gratidão, um reconhecimento, né? Uma pessoa muito querida. E todas as pessoas que passavam, desde colaboradores até grandes empresários, até pessoas da sociedade, todas as pessoas que passaram falavam a mesma coisa dele, né? E eu, como ele morava em Poços de Caldas, e eu aqui em Ribeirão, então, na cidade ele era bem conhecido. Nem todo mundo sabia que eu era filha dele. Então, isso que eu achei incrível, Legal. porque eu ouvia coisas, né, sobre ele nos bastidores, que as pessoas não sabiam que eu era filha dele. Não estava falando porque você era filha. Exato. Tava falando em reconhecimento dele. Reconhecimento Legal. dele, sabe? E assim, foi incrível, assim, apesar do dia do luto, né? Do dia da morte, difícil. Mas aquele dia foi um dia que, para mim, foi um divisor de águas. Assim, o dia que meu pai faleceu. Que era um dia que eu sofro, sinto a falta dele, mas ele é tão vivo. E ele é uma inspiração para mim na vida empresarial. Legal. Olha, que bacana. Ô, Bia, você é de Ribeirão? Não, eu sou de Itajubá. Eu sou mineira. Mineira. Eu não sabia! Eu sou mineira. Os meus pais fizeram faculdade de engenharia em Itajubá. Os né? dois? Os dois. Pai e mãe? Meu pai... Minha mãe foi bicho do meu pai. Ai, que engraçado. E aí eu formei. Meu pai formou primeiro, depois minha mãe, né? E depois, aí minha mãe, quando formou, veio para São Joaquim. Família da minha mãe de São Joaquim da Barra e a família do meu pai de Poços de Caldas. Os meus pais não chegaram a se casar. Logo que a minha mãe descobriu a gravidez, eles já se separaram. Então, assim, foi uma luta. Minha mãe é uma grande guerreira também. Não posso ficar falando só do meu pai, não, porque a minha mãe é uma grande inspiração, uma rainha para mim. Inclusive, sua mãe tá sempre lá com você, né? Sempre No comigo. showroom, na loja. Ela é assim também. Assim, ó, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Que me deu um pai e uma mãe maravilhosos. Minha mãe foi uma guerreira na época, né? Porque, imagina, há 45 anos, 46 anos atrás, grávida, solteira, né? Enfim, e não parou a faculdade, continuou. E aí, ela veio para São Joaquim, que a família dela é de São Joaquim da Barra. Eu fiquei morando com a minha avó uns 3 anos. A minha mãe saiu da faculdade já com um emprego em São Paulo. Minha mãe... porque essas faculdades federais já saem empregado, já né? sai direcionado. E aí ela foi para lá e aí ela vinha de fim de semana. Então, assim, foi difícil, né? A saudade. Mas a minha avó também, Mas maravilhosa. Isso você tinha acabado de nascer? Não. Quando eu nasci, minha mãe estava no último ano de faculdade. Tá. Aí ela se formou quando eu tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Aí ela voltou para São Joaquim. Voltou não, né? Aí ela já tinha esse emprego, foi para São Paulo. E aí ela vinha todo fim de semana, até ela se organizar lá. Aí ela se organizou e me levou. Só que aí ela não deu conta, no sentido assim, tava de uma filha pequena, 2 anos, e São Paulo, e ela sozinha, né? Aí ela voltou. E já arrumou um outro emprego rapidinho aqui em Ribeirão. Aí, por um tempo, ficou desse mesmo jeito. Ela ficava aqui em Ribeirão durante a semana. Você em São Joaquim. E eu em São Joaquim. Aí ela se organizou, a gente veio pra cá. E aí ela trabalhou nessa empresa. Ela trabalha nessa empresa até hoje. Até hoje. Não acredito. E aí a gente morava numa república de estudantes. Então, assim, porque ela não tinha condição, né? De ter uma casa. Eu fico emocionada de orgulho da minha mãe.
É uma casa. E aí a gente morava no quarto da República. E foi maravilhoso. As estudantes se formaram, foram embora, e aí ela foi crescendo no emprego e assumiu o apartamento. Que joia. E aí nós moramos ali por muitos anos. A gente morou ali por... acho que por 20 anos. Mais até. Você consegue trazer lencinho pra gente? No mesmo prédio, no mesmo apartamento. Então, eu fui pra lá, pequena. E assim, né? Aí tinha a parte boa, as amigas dela, né? Então, eram as estudantes e tal. Porque a vida era agitada. Era agitada. Por isso que eu sou festeira, eu sou... Tá sempre animada, né, Bia? Soueira. E aí, Obrigada. a gente morou lá, obrigada. Desculpa a emoção. Quando eu falo dos meus pais, Bia. é isso, toda vez. E é um porto seguro, uma referência. Fez a Bia Moraes, né, chegar até aqui, como chegou até aqui. Toda essa cultura familiar, né, Bia? Que foi construindo o que você é hoje, né? Exato. É uma construção. E aí, eu queria até trazer... que a gente convive muito com a Bia, né, gente? Para quem não sabe, a Bia tem a marca Bia Moraes, o ícone da borboleta, né? As semijoias maravilhosas. Conta pra gente hoje uma marca consolidada com 26 anos, né, Bia? Então, a gente 26. Já viu que a base foi a família, né? Para chegar até aí. A fé que você tem, a esperança que você tem, essa determinação. Mas conta pra gente como foi construir, como surgiu o desejo de começar a montar, a criar as peças, né? Quando eu estava para me formar, eu fiz faculdade de Direito, né? Por orientação do meu pai. Gente, você chegou a formar? Eu formei, trabalhei um tempo. Não dá pra surpreendente. O que aconteceu? Quando eu estava na faculdade, no penúltimo ano, eu passei num concurso para estágio no júri. E aí eu era assistente do promotor. Só que eu não sei como é hoje, mas naquela época, há 25 anos atrás, você... era a bolsa estágio dava para pagar o ônibus. Não ganhava nada. Era bem simbólico. Era bem simbólico, só para você poder se locomover e mal se alimentar, assim, né? E era quase assim, eu vou te dar o dinheiro para você vir. Para você vir. Eu tô garantindo que você vai estar aqui amanhã. Para você aprender, porque o resto é por sua conta. Então, eu fazia faculdade de manhã e estágio à tarde. E eu sempre gostei de usar acessório. Eu sempre fui a viúva porcina. Sempre. Eu lembro que eu era pequena, tinha uma boutique do lado desse prédio, que a gente morou muitos anos. E assim, eu estudava perto, eu ia a pé para a escola. Então, eu passava na frente. O primeiro dinheiro que eu ganhei de mesada, eu comprei um brinco desse tamanho, sem minha mãe saber. Eu tinha, 12 anos. Minha mãe falou, filha, mas... Não, né? Não conseguia nem ficar com a cabeça reta. Não, no brinco. Assim, de tanto que eu gostava. Aí, uma amiga minha falou assim, Bia, e eu naquela época, estudante, queria sair, né, curtir. Tinha uma mesada, mas não era. Aí, uma amiga falou assim, Bia, por que você... Começou assim, como eu gostava muito de usar... A minha amiga falou, Bia, por que você não faz as suas peças? Porque assim você já dá uma economizada. Boa. Aí eu ia no armarinho, aqui de Ribeirão, comprava as peças. A amiga já deu a dica do empreendedorismo, né? Da coisa, a sementinha ali. Faça você mesmo. Fui no armarinho, comprei as peças, comecei a fazer. Aí eu ia na faculdade com as peças, as amigas. Eu quero, onde você comprou? Aí, eu que fiz... Vai lá, compra as peças, me dá que eu faço para você. Que demais. Mas era uma coisa muito despretensiosa, sem nenhuma intenção financeira. Porque eu fazia o estágio, né? Aí começou a ter uma proporção muito grande. As outras salas das amigas. A amiga que falou pra amiga. Propagou. Eu falei, não, peraí, deixa eu pensar isso aqui, que eu acho que eu tô... virando um negócio. Tá virando um negócio, tem que mudar. Aí eu comecei a fazer e vender. E aí, eu fazia à noite, né? Porque eu fazia estágio de tarde, de manhã, faculdade. Aí, quando eu estava no último ano de faculdade, eu já tinha umas 15 vendedoras.
Meu Deus. E aí eu tinha uma amiga que ela namorava um cara que era da área da publicidade, que fazia logo, essas coisas. Eu falei, não, então já vou fazer minha logo. Olha só. E eu fazendo a faculdade. Gente. Mas eu fiz faculdade de Direito. de Direito. Nada a Tinha ver. nada a ver. Mas eu sempre fui muito intensa. Falei, já que eu vou fazer, vamos fazer direito, né? Vamos fazer um mostruário. Eu mandei fazer na costureira, um mostruário, a mala. Então, as vendedoras já iam tudo Capricho, bonitinho. né? Já tinha o kit Bia desde aquela época. Padronizado, tal. Aí, quando eu formei, falei, não, agora eu preciso, né, trabalhar na minha profissão. Enquanto eu estava fazendo, por mais que eu sempre olhei de uma forma profissional, eu tinha na minha cabeça que não ia ser aquilo a minha profissão, né? E aí eu formei, fui trabalhar, aí acabou o estágio, eu fui trabalhar com o tio do meu marido, que ele é advogado. Só que ele é da área criminal. E aí, enquanto eu fiz estágio, eu fiquei do lado da sociedade, né? Eu passei a defender O outro lado. E aí foi assim, desafiador para mim, né? Porque eu ficava, nossa, É um choque. É um choque. Porque Choque de você realidade. ficou o curso todo aprendendo um lado choque. e a hora de exercer foi pro outro lado. Eu fui pro outro lado. E aí, a hora que eu me vi ali, eu não estava feliz. Eu não estava feliz, né? Eu ia bem, eu até já estava ganhando bem, mas aquilo não me brilhava o olho. E aí, eu cheguei a uma conclusão. Ou eu vou prestar concurso, né, para seguir essa área. Enquanto eu estava na faculdade, eu tinha vontade de ser promotora, fiz estágio com promotor e tudo mais. Ou eu ia empreender. E aí, na minha decisão ali, o que pesou no sentido de prestar concurso? Eu sempre fui muito acelerada. Sempre fui muito dinâmica. Sempre fui muito prática. E o fato de... Eu já tinha consciência do que me esperava se eu precisasse... Se eu seguisse essa ideia de prestar o concurso. Que é viver em função de estudar por alguns anos até, se fosse necessário. 1, 2, 3 anos, que eram os meus colegas de faculdade, que alguns seguiram esse caminho. E eu não tenho essa natureza. Eu não tenho essa natureza. E aí... E enquanto isso, todo mundo... Bia, cadê as peças? Você fala essa natureza de rotina de estudo? Não é rotina de estudo, é essa rotina o tempo de espera dos 3 anos até passar no concurso. E ficar, por exemplo, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de socializar. E aí ficar, assim, pelo que na época, né, eu via da rotina que teria que ser, porque aí conversa com um, conversa com o outro, né, ó, precisa ser assim. Então, assim, um exemplo, eu teria que ficar dedicada uma carga horária de, acho que 6 horas de estudo, um intervalo, mas ali sozinha, num quarto, lendo, estudando. Você vê que bacana, né? Ter essa visão, né, do todo, de onde quer chegar, decidir e se autoconhecer, né, Bia? Exato. Não foi uma decisão fácil, porque eu gostava, eu era uma boa aluna. Eu era uma aluna aplicada. Sempre tirei nota boa, no estágio eu ia bem. Mas eu ia... Porque eu tinha também tido essa experiência ali do escritório, que também era um pouco isso. Ficar muito ali, né? Não é meu perfil comportamental. Então, falei, nossa, gente, acho que eu não vou dar conta, né? Eu não vou... Aquilo vai me... Falei, então eu vou usar. Se eu ver que eu não conseguir, eu volto. Tenho diploma, eu tô formada, né? Nada impede. Hoje, se eu quiser, né? E aí decidi. E aí eu decidi, falei, mãe, ó, seguinte, vou sair do escritório, vou lá, nossa, mas e aí, tal? Vou dormir com você no quarto, minha mãe solteira, né? Vou dormir com você no quarto, vou desmontar meu quarto e vai ser meu ateliê. Ai, que joia. E ali começou. Aí eu chamei uma pessoa para vir me ajudar na montagem, porque aí já precisava expandir. Isso foi em 90? Você considera 1990 esse primeiro ateliê? Eu formei em 2001 eu formei. 2001. Em 2001 eu formei.
E aí eu desmontei o quarto e fui. E o desafio de contar pro meu pai, né? Meu Deus, como que eu vou contar pro meu pai que eu não tô advogando? Porque eu já estava trabalhando, já estava ganhando meu dinheiro, eu fazia estágio, eu ia bem. E eu, né, queria, assim, filho quer dar orgulho pro pai. Então, enquanto eu estava no estágio, eu ganhava alguma medalha, alguma coisa, eu mandava para ele. Sabe assim? Como que eu vou contar isso para ele? Demorei 1 ano para contar pro meu pai. 1 ano? 1 ano. Meu Deus. Como que eu vou contar? E olha como é, olha, por isso que eu falo que ele era incrível, né? Cheguei para ele e falei, pai, é isso, aquilo. Porque a gente se via pessoalmente a cada 3, 6 meses, porque era férias, né? Então, pelo telefone, eu desconversava. Mas aí, eu encontrei com ele a primeira vez e eu fiquei, ai, meu Deus, né? Fui para lá. Aí, da segunda vez, eu falei, não, eu preciso contar. Aí, contei. Ele falou assim, filha, a gente precisa ser feliz. Eu quero que você seja feliz. Eu gostaria muito que você seguisse, porque eu sei, né, o quanto isso vai te dar uma Estabilidade, segurança. Estabilidade, né? segurança, né? Enfim. Porque pai sempre quer isso pra gente, né? Exatamente. Por isso as carreiras que eles sonham pra gente, muitas vezes. Estabilidade, segurança, a questão também da por exemplo, carreira pública, né? Então... É muito seguro. Muito seguro. É previsível, né? Mas o meu pai é empresário, né? E aí ele falou, eu quero que você seja feliz. Aí eu lembro que na época ele ainda falou, você não vê o Silvio Santos? Ele deu essa referência. Ele deu essa referência. Ele falou, então, vai dar certo. Né? E meu pai é essa pessoa otimista, empresário. E eles têm uma empresa que começou com solda. É uma indústria metal mecânica. E começou com solda. Meu avô tinha um ateliê de solda, de coisas manuais. E quando meu avô ficou sabendo, ele ficou super feliz. Que gracinha. Você vai montar sua fabriquinha. E aí, porque o negócio para eles, o legal pro meu pai era o empreender e pro meu avô era o fabricar. Era o fazer. Era o fazer. Meu avô era aquele que fazia o brinquedo dos filhos. Que legal. Sabe? Então, Nossa. foi isso. E veio desse legado, né? Porque a marca hoje, ela também é no atacado, né? É no então, atacado. Você fabrica o sonho do vô e do pai junto, né? E meu avô, ele também era um cara que não tinha estudo. Ele também não tinha estudo. Era na prática. Era na prática. Fiz, deu certo, assim funciona, vou indo. Legal. E hoje a gente faz a solda interna. Olha que a gente aí. que fabrica tudo. Sim. Assim, a parte do banho a gente terceiriza, mas a parte de montagem, de solda, de criação, desenvolvimento, é tudo interno. E quando a gente foi colocar a solda, meu pai foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. Olha aí. Porque eu não tinha noção de fazer solda. Como que solda? Aí ele me ensinou. Tudo bem que a solda que ele fazia nos últimos anos... Não, ao longo da jornada quase que inteira da carreira dele, eles soldavam o torno para usina hidrelétrica. Então, Gente, tipo que assim, é um demais. negócio que não cabe nessa Gigante. sala. Gigante. Mas é solda. solda. É solda. Muda o tamanho, mas a função é a mesma. É a mesma. Ah, legal. Que É a loucura, mesma. né, Bia? Quanto significado, que riqueza, Nossa. né? Que tem. Ô, Bia, mas como que saiu do seu quarto e virou a empresa mesmo, estabelecida? Então, foi assim, eu já estava com... Enquanto eu estava em casa, o foco eram as vendedoras. E só você produzia? Eu tinha uma senhora que me Tá. ajudava. Ela me ajudava. A Majô, ela é falecida já. E aí, eu comecei... Aí algumas pessoas começaram a me procurar de lojas. Para vender nas lojas. Olha né? que bacana. E aí eu comecei, eu lembro que tinha uma loja no Ribeirão Shopping, que eu fornecia. E aí começou a ficar pequeno lá. Começou a ficar pequeno. E esse formato de revendedoras, a gestão era de risco, porque era um estoque na mão de várias pessoas, que eu não sabia o que ia vender, o que uma vendeu, não ia vender. Então, eu queria ter um pouquinho mais do domínio da venda, né? Então, por isso, abri um ponto físico.
E aí, a primeira loja foi na rua da minha casa, do prédio que eu morava. Uma loja pequena, que era o ateliê e a loja. E aí, ali eu fiquei por uns... Eu montei lá eu formei em 2001, acho que foi 2003 eu montei lá. Aí eu fiquei lá, acho que até 2005. Aí eu fui pro Boulevard, de 2005 até 2000 e... Fiquei 8 anos lá, 2012, né? 13. É. Aí eu montei a loja do shopping. Aí por um tempo a gente teve a loja do shopping e Boulevard. Não deu certo o projeto do shopping. Foi um momento que hoje eu enxergo com um grande aprendizado, mas foi uma fase muito desafiadora na minha vida. Muito mesmo. E o empreendedorismo tem isso, né? Porque às vezes a gente está falando com o pessoal em casa, inspirando. Você vê quanto altos e baixos que vai passando. E o negócio é perseverar, é continuar, né? Eu ouvi outro dia de uma mentora que a constância, ela é essa capacidade de voltar logo dos tombos, dos desafios. E eu tenho muito isso. Eu tenho muito isso comigo. E eu acho que isso é Deus, né? Sim. É Deus o tempo todo. Sim. Porque foi uma fase muito difícil. E que Deus é tão perfeito que quando começou a culminar para um fracasso, não gosto de falar essa palavra fracasso, hoje eu acho que é um aprendizado, né? Mas quando começou a culminar para algo que não ia dar certo, eu engravidei. Olha só. E eu sempre fui muito workaholic, sempre trabalhei, nossa, deixasse eu pra minha cama lá. E aí, assim, até meu marido, né? Poxa, só trabalha, né? Não tinha filhos. E eu não me via, assim, sendo mãe naquela época. Porque não cabia no meu tempo. Entendi. Só que, naquela época do shopping, então, eu tinha a fábrica, eu tinha a loja do Boulevard, tinha o shopping. Então, eu não tinha vida. Eu não tinha vida, porque eu era... meu negócio cresceu muito rápido. Foi tudo muito rápido, assim, né? Em alguns anos eu já tinha uma fábrica, atacado, fazia feira em São Paulo, shopping, loja de rua. E eu não me preparei na gestão. Eu não me preparei. Eu fui só do meu lado empreendedor, né? Do meu lado de criativo, mas eu não me preparei para esse crescimento. E aí, quando eu vi que eu não estava tendo vida pessoal, eu optei em a loja do shopping ser uma loja licenciada, na época. A gente não era uma franquia ainda, eu já tinha um estudo de franquia da marca. Estava engavetado. Porque como o nosso modelo é um modelo de fábrica, tinham muitos gaps ainda para você... Uma coisa é eu ter a fábrica e eu administrar minha loja. Outra coisa é eu ter a fábrica... e fazer um trabalho com outras lojas as quais eu não estaria presente, né? Enfim. Algumas coisas que você consegue gerir, não ia conseguir mais. Não ia conseguir, eram outras pessoas que estariam sob a gestão. Então, eu teria que, assim, organizar alguns padrões, né? Enfim. E aí eu tinha um consultor na época, ele falou, existe um modelo hoje que é de loja licenciada, que você pode... você não tem a necessidade de ser uma franquia. Então... não existem tantas amarras e exigências para ambos os lados. É mais flexível. Legal. E aí, eu tinha uma cliente na época que se interessou pelo projeto, assumiu a operação. Foi muito legal. Eu agradeço, porque na época ela confiou no meu negócio, no meu trabalho, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Não tinha... Eu ainda não estava pronta, eu não estava preparada. E a gente encerrou. Só que na época eu me vi, dentro de um contrato que eu tinha, né, com essa licenciada, eu não podia vender varejo aqui em Ribeirão. Então, eu só podia atuar no atacado. E a gente encerrou e eu me vi do dia para a noite assim, gente, e agora? Porque naquela época não tinha venda online. Isso foi em 2014. Tinha venda online. Só fiz 100% físico. Físico. Eu não tinha showroom em São Paulo. Então, eu dependia 100% das feiras, que acontecia a cada 4 meses. Então, assim, eu vendia muito no atacado, mas a cada 4 meses.
E eu não tinha loja, eu não tinha varejo. Que loucura, né? Falei, meu Deus, e agora? Aí eu montei a loja de varejo na frente da onde era a fábrica na época. Ficamos ali por nem um ano. Foi, acho que, o momento mais desafiador do meu empresariado. Eu tinha acabado de ter o Lorenzo. Quando eu encerrei com essa licenciada, a gente viveu turbulências ali no encerramento. Eu estava grávida, foi conturbado. E aí o Lorenzo nasceu, a gente encerrou. E aí, eu falei, e agora? Porque é como se eu tivesse que recomeçar e com um bebê. E recomeçar depois de quantos anos? 13, 14 anos. Falei, gente, e agora? Mas vai. Aí fui. Aí eu montei a loja do Boulevard, que aí eu voltei pro Boulevard, porque quando eu abri essa operação de licenciado, eu fechei a loja de rua que eu tinha no Boulevard, que eu não podia. Voltei pro Boulevard, que coincidentemente, que é a minha loja que eu tenho até hoje, é do outro lado da rua da loja que eu tinha. Que legal. E essa loja que eu tô hoje é uma loja que, na época que eu fui pro shopping, eu fiquei... eu tinha essas duas decisões, essas duas opções. Porque essa loja vagou, era uma loja que eu sempre olhava, ela era de esquina, eu achava linda. Falava, gente, que incrível esse espaço, né? Já tá pronto, é só mudar pra lá. E aí, como a na gente época... precisa ter isso, esse olhar, né? De vislumbrar um espaço, porque você vê, depois aconteceu. Anos depois, né, com a maturidade, foi. E fui, assim, num momento financeiramente muito difícil. E foi aí que, assim, a gente se reinventou numa fase de parcerias. A gente não tinha capital para investir em marketing, em divulgação, né, em tudo. E assim, vim de um processo desse, loja de shopping, loja de rua, e de repente fecha a loja de shopping, não tem mais rua. Cadê a marca? Sim. Eu preciso aparecer, eu preciso divulgar, eu preciso, A né? vitrine que tinha acabou de uma hora para outra. E aí Deus me deu uma força, por isso que eu falo, que é o tempo todo. Falou, Bia, então vai, é você. É você. E aí eu comecei a fazer parcerias. Vamos fazer uma coisa junto? Porque eu precisava estar com pessoas. Então, eu lembro que na época eu tinha uma amiga que ela era dona de um negócio de foto. E aí ela entrava de parceria na parte gráfica, então ajudava no custo. E a gente fazia... E aí isso me fazia rebolar. Falei, você precisa fazer uma ação muito legal para os seus parceiros terem sucesso também. Que eu quero até fazer um parêntese aqui, gente, porque a Bia, quando eu a conheci, vem aprofundando mais a amizade, eu falei, você é publicitária, né, Bia? Porque as ações de marketing são muito criativas, né? Os convites que você manda para os eventos, os storytellings mesmo que você faz das peças, né? A criação não só da peça, mas toda a história que você conta por trás e o mood board. Gente, é uma inspiração. Parece de publicitária. E eu amo essa parte da estratégia, do criar, pegar o meu lado criativo mais o estratégico. Eu gosto muito, faço isso com muito prazer, sabe? Realmente muito. A gente vê a diferença, né, Bia? E eu acho que foi nesse momento que veio à tona, mais do que nunca, né? De fazer essa... Porque foi aí que eu exercitei muito isso. Foi nessa fase que eu comecei. E deu tão certo, que assim, foi o que fez a gente voltar, sabe? E foi, assim, muito pouco tempo, graças a Deus, que a gente ficou aí nesse... Não gosto de usar essa palavra, esse limbo, sabe? Foi muito pouco tempo. Tanto que tem gente que nem percebeu. Né? Que foi assim, sei lá, coisa de meses, 6 meses. E foi assim, um momento mais difícil, mas aí, como eu disse, eu tinha o Lorenzo. E aí Deus foi tão perfeito que ele me deu um filho para falar assim, você não pode cair numa depressão. Você tem um filho maravilhoso. Tem um serzinho aqui que depende só de você. E assim, ele é meu companheiro. Tanto que hoje tem muitas ações de marketing que eu faço, às vezes viagens de campanha, que eu faço questão de levar ele. E quantos anos está o Lorenzo? Só para o pessoal... 10 anos. Olha aí, gente. Ele está com 10 anos. É um menino lindo de sardinhas. Nossa, ele é um presente de Deus na minha vida. Eu falo isso para ele todos os dias. Todos os dias. Ele foi um presente. Maravilhosa a história. A gente está caminhando para o final.
Passa muito rápido. Nossa. Muito rápido. Tem tanta coisa que eu queria contar mais pro pessoal de casa, que eu sei muita que você tem pra história, contar. Vai muita precisar história. vir de novo, né, Bia? Eu venho com o maior prazer. Isso aí. Mas tem uma Tem uma pergunta chave, chave que a gente sempre faz. Se você tem algum versículo que marcou a sua vida, você já contou que Jesus está presente desde o começo, na caminhada, mas tem algum versículo ali que marca, que sempre que você está em algum momento reflexivo que vem na sua cabeça? Olha, eu sempre, como eu disse, sempre Jesus comigo, né? Deus comigo. E muito essa memória eu tenho de não tenha medo, vai dar tudo certo. Então, assim, se a gente pegar na Bíblia, né, os versículos, tem muitos que citam, muitos, né? Eclesiastes, Hebreus, Isaías. Mas, assim, eu não sei se é porque nós estamos, né? Eu faço parte do Grupo Amadas, e a gente faz esse estudo maravilhoso da Bíblia. A gente tá em Isaías, esse livro profético maravilhoso, que para mim, cada dia é um presente. Um presente. E não posso deixar, eu sei que a gente está quase no horário, mas eu não posso deixar de agradecer a você e a Vanessa. Um beijo, Vanessa. A Grupo Van, Amadas. Que vocês são um presente na minha vida, uma inspiração, né? E lá no grupo que a gente faz esse estudo bíblico e a gente está estudando, né, o livro de Isaías, e acho que é Isaías 43, né? Eu te resgatei, não temas, eu te resgatei. Te chamei pelo nome, você está comigo, e quando você estiver passando pelas águas, eu estarei com você. Então, para mim, é esse. Maravilhoso. É esse. A gente está chegando ao final, mas eu queria que a Bia falasse os projetos do futuro, falasse para o pessoal de casa também onde você está, né, como te encontra. Nós temos de projeto de futuro crescer muito no digital, né? Nós temos um e-commerce que é um bebê, não tem 1 ano. Então, eu estou com um foco, assim, quase que a minha energia total nesse projeto do digital. Estudando muito sobre inteligência artificial, né? Sobre marketing digital. Eu estou mergulhando de cabeça e estudando muito sobre gestão também. Então, a empresa hoje está caminhando por um processo Está se preparando para o crescimento. Estou me preparando. Fiz uma reunião de equipe ontem. Foi ontem ou antes de ontem? Que eu falei exatamente sobre isso. Falei, a gente precisa se preparar para o que está por vir. Porque eu já tive essa experiência, essa promessa de Deus para mim, né? E quando eu me peguei em momentos difíceis, e quando eu me converti, eu pensei assim, gente, será que é isso que Deus quer para mim? Né? De desafios da vida empresarial. E eu falei assim, ele não me colocaria até aqui se não fosse a promessa dele. Porque ele não ia me fazer... O sonho dele, eu não consigo sonhar o meu sonho e o sonho dele ao mesmo tempo. Então, é o sonho dele, então eu segui. E é isso, é o digital, é a gente trabalhar fortemente os nossos canais de varejo, né? A gente tem o atacado também, mas o atacado ele está dentro do nosso projeto de planejamento para um futuro mais médio e longo prazo, né? E para agora é o foco total no varejo. Legal. E é isso. O pessoal de casa, então, pode seguir a Bia lá no Instagram. No Instagram, sigam. Peças mulherada. lindíssimas, ó. Estou com a coleção Gliss. É Bia Moraes Acessórios. Mayra fez o storytelling com a gente de uma campanha linda. Bia Moraes Acessórios. Sigam. Assim, o que eu posso dizer é que a gente, hoje, principalmente depois da minha conversão, o nosso propósito é trazer autoestima, né, para as mulheres, trazer que as nossas peças sirvam para trazer alegria, beleza, e que não sejam só objetos, né, acessórios, brincos, colares, pulseiras, que causem experiências mesmo na vida das mulheres. Transformem. Que é o ícone da borboleta, né? A borboleta que traz felicidade. Exatamente. Tudo com Acessem propósito. lá, exatamente. Tudo. Bia, que delícia de conversa. Obrigada, que tenha a parte 2, né? Que tenha, quero vir. E você que está em casa assistindo, continue com a gente, vá lá no Instagram, curta esses cortes que vão aparecer da Bia e tantos outros que a gente já recebeu por aqui. Celso, obrigada pela participação. Tamo junto. Sempre. E eu espero vocês no próximo episódio. Você também pode compartilhar esse episódio de hoje, então lá no YouTube da Igreja Voz Online. E você pode patrocinar também os episódios, a gente conta com você, é só entrar em contato com você. Me chama lá no Instagram, Crie Voz. Um beijo a todos e até a próxima edição. Tchau.